Boa noite para vocês. Está dando para me ouvir bem? Agora. Eu queria pedir desculpa a vocês, mas eu falei com o Cristina que a gente é meio lucidinho e a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente hoje. Porque quando nós conversamos com o Luiz, com o pessoal da casa, sobre a possibilidade de trazer esse estudo, ele ainda comentou que seria muito bom. E eu fiquei feliz da vida, rindo de um lado ao outro, porque eu ainda confirmei aqui na casa, vocês têm um grupo de estudo da obra da Ivone e do Amaral Pereira, às segundas-feiras às 18 horas, né? E a gente vai começar esse grupo de estudo no Fé e Caridade na próxima quinta-feira agora. Então, nós estamos assim numa fase de namoro com a Ivone, mais ou menos isso que está acontecendo. Mas, normalmente, a gente ouve falar referências à obra dela e, não me entendam mal, aqueles que também são apaixonados, a nossa primeira sensação, quando a gente começa a escutar as coisas, os trabalhos, as lutas das pessoas que conseguiram produzir muito dentro da doutrina, é criar a aura, vamos dizer assim, quase que uma aura mítica de missionário. E nós vamos trazer um pouquinho a ideia que hoje de que a Ivone talvez não tenha sido tão missionária quanto a gente pensa logo de cara, porque a história talvez seja muito mais próxima da nossa realidade do que outras histórias que a gente está habituado a ver por aí. E por causa disso, nós trouxemos duas músicas a título de fixação. A primeira delas, o pessoal que está habituado aí com o movimento jovem, e é um movimento jovem da nossa época, porque a gente só é um pouquinho jovem, mais tempo, deve ter se lembrado de ouvir o trabalho lá do pessoal do Rio, da Maria Elza Biscatti, que começava mais ou menos da seguinte forma. E o revezamento é necessário, tá? Só para a gente não fazer bagunça com o microfone junto aqui do teclado. Se não pode ser um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixas a solidão, chora a tua alma, todos pensam que sorris, cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas ocultas, vem atrás do teu olhar. Se dentre os homens a ninguém puderes tua dor confessar, olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais. No recanto do universo, vais encontrar a paz. Olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais. No recanto do universo, vais encontrar a paz. Aí a gente volta para a Ivone. Porque o que acontece?
acompanhar um pouquinho da letra da música? Dor, sofrimento, solidão, dificuldade, ninguém enxergando nenhuma dessas coisas. Sofrimento que se carrega sozinho, solidão em meio a multidões, e em diversas situações a gente passa por isso. Aliás, é muito comum, infelizmente, a gente chegar ou dentro das casas espíritas, ou dentro dos nossos ambientes de trabalho, ou até mesmo no nosso próprio núcleo familiar, e as pessoas vão se aperceberem da solidão que a gente traz dentro da gente. Muitas vezes, quando chegam a notar as dificuldades que nós atravessamos, isso daí já está num nível tão extenso e tão extremo, que parece que nos falta chão. E aí, chama-nos a atenção quando a gente vê figuras como a Ivone, porque especificamente é dela que vamos falar hoje, comentando em algumas obras, porque ela tem alguns trabalhos que são autobiográficos praticamente, como por exemplo, Recordações da Mediunidade, onde ela fala pra gente que os únicos momentos de alegria que ela teve durante a sua existência, naquela experiência encarnatória, foram os momentos em que ela estava experimentando de alguma forma o trabalho da seara mediúnica e comentando que a maior parte dos amigos que ela fez durante a sua existência são os espíritos dos obsessores ou dos suicidas que de alguma forma ela pôde conviver com eles e auxiliá-los na medida do possível. E aí a gente fica pensando, né, porque como que uma criatura que hoje é tão conhecida dentro do movimento, porque a gente só vê a parte que parece que é bonita, né? Escapa-nos às vezes a visão a figura da dificuldade financeira de uma costureira que só pôde estudar até o 4º ano primário, que não teve condições de estudar mais pela própria estrutura de vida que foi necessário que ela enfrentasse. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Quando vemos famílias muito grandes, quantos de nós não vemos às vezes dessas famílias numerosas, onde parece que as nossas necessidades não foram muito bem trabalhadas, quando parece que alguma coisinha ficou pelo caminho e nos falta ainda um pouco de força, um pouco de serenidade para caminhar, e ainda sonhamos com a possibilidade, talvez, de termos aquela vida de sonho perfeita, linda e maravilhosa, com, se possível, a família inteira, ou pelo menos o pai e a mãe, ou quando não dá muito certo, o marido ou a esposa quase quer carregar a gente no colo, porque a gente sonha um pouquinho com isso, para que as dificuldades comecem a ficar cada vez mais distantes. A Ivone, no Recordações da Mediunidade, ela fala que a experiência mediúnica dela, as faculdades que ela trouxe, foram tão, vamos dizer assim, genuínas, que até o próprio trabalho literário que ela veio desenvolver é muito diferente daquilo que a gente imagina quando comparado, por exemplo, a uma obra de Chico Xavier, onde a psicografia era muito frequente. A Ivone fala que, através dos fenômenos, principalmente de desdobramento, ela era levada a localidades específicas do mundo espiritual. Lá era dado a ela conhecer várias histórias, acompanhar vários fragmentos de vidas variadas, inclusive delas, e exatamente dessa forma, guardando essas recordações, ela despertava muitas vezes, pelo menos nos casos literários, trazendo essas lembranças, e aí sim, sob a orientação de algum espírito, era feito o trabalho que deveria ser feito no sentido de preparar essas histórias, de preparar esses elementos que ela trazia para uma possível publicação. Só que tem algumas curiosidades, né, que a gente vai pensando, porque ela comenta que Memórias do Suicida ficou mais ou menos uns 30 anos engavetado antes de vir a publicação. Ela comenta que ela esteve para jogar fogo em vários dos manuscritos que ela tinha, porque não se achava em condições nem merecedora de fazer um trabalho daquele porte. E a gente fica imaginando os caminhos que ela foi enfrentando e nós vamos tentar nos colocar em alguns deles. Imagina a gente, trabalhador da casa espírita, que chega aqui com toda a tranquilidade para os dirigentes da casa: fulano, eu fiz um trabalho assim, assim, assado, e eu estou precisando que você dê uma olhada nele, porque eu acho que ele vai ser muito bom. E a primeira resposta que a gente tem é: não, aqui eu só posso trabalhar agora com a obra do fulano de tal que já está aqui há mais tempo. Sinto muito, mas eu não vou nem olhar para aquilo que você trouxe. Como a maior parte de nós não é orgulhoso,
não é vaidoso, não tem dificuldade de aceitação nesse sentido, a gente humildemente vai guardar aqueles manuscritos e esperar que o tempo diga a hora certa, onde talvez aquilo vir a ser trabalhado. Aconteceu isso com a Ivone. A primeira vez que ela apresentou o manuscrito do Memórias de um Suicida na FEB, ela não teve nem a chance de contar a história, porque o presidente da FEB naquela época falou: eu já estou com mais ou menos uns 30 manuscritos aqui do Chico para eu poder analisar. Agora eu sinto muito, mas eu não tenho condições de fazer mais nada. E ela esperou mais alguns anos, bem mais alguns anos. E na obra dela, ela vai trazendo uma série de fragmentos que vão sendo reunidos e nos dá a ver a dimensão do tanto de reajuste que era necessário para aquele espírito. E a gente vai se debruçar um pouquinho sobre alguns pedacinhos, porque vamos nos colocar dentro de algumas situações. Imagina a gente dentro de uma família estruturada, equilibrada, bondosa, vivendo de acordo com os preceitos do Evangelho, sabendo tudo aquilo que era necessário para que eu pudesse vir a exercitar a mensagem de Jesus com toda a tranquilidade e sabedoria, com tudo aquilo que fosse necessário. Mas de repente alguém chegasse por um motivo qualquer, sem causa nenhuma, e no meio de um culto cristão matasse toda a minha família, inclusive velhos, crianças, mulheres, arrasasse tudo aquilo que está em volta, e eu só sobrevivi por causa de uma coincidência do destino. Nós somos muito seguros e evoluídos. Não guardaríamos nenhum sentimento de mágoa, nem de raiva, nem de desprezo. Vingança é uma coisa que não ia passar pela cabeça de nenhum de nós. De forma alguma. A história da Ivone, até onde a gente conhece, vai ter uma trilogia que vai começar no século XVI, exatamente com um caso desses. A família dela é uma família protestante, que vivia segundo os moldes do protestantismo primitivo, naquela época ainda, onde as ideias de ressurgimento do Evangelho do Cristo estavam ainda muito frescas e sendo cultivadas. Uma família caridosa, que preocupava com a evangelização daqueles que estavam em torno, e ela, enquanto filha caçula, estava quase que sendo cultivada dentro daquele terreno fértil. Mas um acaso do destino fez com que ela se visse de uma hora para outra abandonada, e tendo que se esconder para também não ser caçada, perseguida, da mesma forma que os seus irmãos de raça, irmãos de crença. Ela, na época, para numa cidade distante, exatamente com o intuito de vingar o irmão, de vingar a mãe, de vingar todos os sobrinhos. Porque naquele desespero, e sofrendo as boas influências que a gente sofre com frequência nessas horas, aquele demôniozinho que vem no nosso ouvido, que no caso dela tomava a forma da sua cunhada desencarnada, tentou de todas as formas possíveis vingar a honra da sua família. Contrariando os ensinamentos evangélicos que ela tinha recebido, contrariando os exemplos que ela tinha recebido dentro de casa, no sentido de viver verdadeiramente a mensagem cristã. Esse daí é o primeiro ponto. Desencarna com dificuldades, porque tinha auxiliado em assassinatos, tinha traiçoado a família, já que ela acaba rompendo exatamente com o modelo de casamento que ela tinha se proposto para vingar aquela família tão amada. Volta em situações difíceis, não volta com facilidade, não. O curioso é que todo o seu núcleo familiar já tinha conseguido caminhar e avançar num espaço muito maior, por causa da vivência, do testemunho apresentado, do que ela até então tinha conseguido fazer. Da mesma forma que aquele pobre coitado, que levado pela perseguição religiosa da época, como a gente diz hoje, caiu de gaiato naquela situação, e acabou contribuindo para a morte daquele núcleo familiar inteiro, que curiosamente era o seu núcleo familiar espiritual, que ele tinha recebido como prova naquela existência, vir apartado deles, mas de forma a colocar à prova todos os ensinamentos que ele vinha recebendo desde a época do 1º século depois de Cristo. E faliu exatamente ao matar a sua própria família. E eu fico imaginando o que é a dor, porque no livro Nas Oragens do Pecado, que é onde narra essa história, eles comentam que ao adentrar naquela casa, que era quase que um templo, vendo aquelas pessoas numa atitude de prece, numa atitude de culto,
sabendo o que ele tinha ido fazer lá, comandando aquela tropa, foi tomado de uma emoção profunda, porque sentiu algo de familiar ao encontrar com aquelas personagens naquela situação. Os tempos passam, as décadas se sucedem, um outro século recomeça, e Ivone tem uma nova oportunidade reencarnatória. Só que dessa vez ela nasce como filha bastarda de um nobre da região que hoje a gente consideraria a região da Bélgica. Como filha bastarda, não teria direito à herança, não teria direito à mesma educação. Foi tolerada no meio da família por causa da benevolência, da bondade de uma tia que já tinha despertado para outros valores. Essa história está no livro Cavaleiro de Númias, é o segundo da trilogia. Ela vai passar pela experiência de ter que colocar à prova exatamente essa devoção filial e familiar que ela tinha de alguma forma traiçoado na última existência. Ela precisava mostrar de algum modo que a vaidade, que o orgulho de raça, que o orgulho de casta já estavam sendo vencidos. Não teve mais os seus pais da mesma forma que na encarnação anterior, mas eles vieram na figura de dois padres muito bondosos, muito imbuídos do ideal também, apesar da forma religiosa ser outra, que acompanharam-na desde a infância com a intenção de ajudá-la a não se perder de novo. Eles não precisavam mais reencarnar nessa condição de sofrimento. E aí, a gente vê como é que são as coisas, né? A gente se sentir preterido dentro da própria família. Sabe aquilo da gente estar dentro de um núcleo familiar, que a gente sabe que a gente tem direito de estar lá, mas a gente vê as pessoas olhando pra gente com cara de desdém, às vezes como se a gente fosse menor? É muito comum a gente ver isso hoje em dia, nos casos em que encontramos pessoas dentro da mesma família, mas com condições financeiras diferentes. E muitos já sofreram com esse tipo de coisa. Mas se sentindo abandonada, muito bonita, muito bem vista. E quem não gosta de se sentir bem quisto? Quem não gosta de ver que o outro está olhando para você com ar de aprovação? Estão notando que não é nada muito diferente do que aquilo que a gente está habituado a ver na nossa vida? Sabe aquilo da gente sair, mulheres muito bem arrumadas, e ver que as pessoas estão olhando para a gente com aquela coisa assim, não vou dizer o desejo, mas com aquele ar de aprovação por algo de belo e a vaidade exacerbada nessa hora? Que é uma coisa que não tem acontecido hoje em dia, porque a gente está vivendo já de forma completamente elevada e pacificada, né? Ninguém mais se veste para o outro. Dizem as más línguas que os homens agora estão começando a fazer igual a gente, porque antigamente falavam que mulher vestia para outra mulher. Hoje os homens também estão se vestindo para ser vistos, é diferente. Mas esse gostinho da vaidade foi crescendo de tal modo que ela instigou paixões. Ela sabia que ela era atraente para outras pessoas. E aí a gente vê o perigo, porque o primeiro problema dela começou quando, por causa de uma briga, um seu admirador, com vergonha da situação, resolveu se matar, deixando a família toda em desespero. Será que nós temos consciência exata do nível de influência que a gente tem na vida das outras pessoas? Será que eu tenho consciência exata do quanto que as minhas palavras podem influenciar para bem ou para mal na existência do outro? A gente pensa nisso com realidade mesmo? Quando a gente está falando, quando a gente está se posicionando, quando a gente está na frente daqueles que estão juntos de nós. Porque aquela Ivone lá do século XVII não tinha preocupação com isso não. E não era por falta de acompanhamento, nem tampouco por falta de orientação. Porque a família dela, que de alguma forma cercava agora na figura desses padres, que estavam muito próximos um século antes, vinham trabalhando ativamente pela difusão do cristianismo verdadeiro desde a época do Cristo. Não era por falta de incentivo. Mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber como que os caminhos da evolução andam num ritmo muito mais diferente do que a gente costuma esperar daqueles que nos cercam. Porque para a gente, nós temos a tendência de sermos sempre complacentes e entendemos que temos muitas vidas ainda para exercitarmos, para caminharmos. De vez em quando a gente ouve falar em renovação, em mudança planetária,
mas a gente pensa nisso sempre com preocupação para o outro. Será que o fulano vai conseguir sobreviver a essa transição? Será que as pessoas do meu trabalho, que não tem um pingo de consciência, será que eles vão despertar a tempo? Por que a gente pensa isso? A gente pensa para o outro. A Ivone, dentro dessa condição, lá no século XVII, se casa, vendo a possibilidade de retornar para o seio da nobreza, abandona o seu marido, que, desesperada em função da traição, também se suicida, 2 suicídios, provocados de alguma forma pela inconstância ou ignorância dela. Chega num ponto depois de querer se vingar daqueles que ela achava que tinham prejudicado o seu caminho e morre de uma forma muito difícil depois de ter assassinado o seu principal opositor, Ivone do Amaral Pereira, 3 séculos antes. 3 séculos. Renasce numa situação muito difícil, perseguida pelos obsessores que estavam acompanhando desde aquela vida, que não aceitavam o tanto de maldade que ela tinha feito no dizer deles, no entender deles. Principalmente aquele pai que tinha visto seu filho muito jovem, muito forte ainda, estuante de vida, se jogar de uma pedreira por causa de um amor não correspondido. E quantos casos a gente não vê por aí afora de amores não correspondidos, ainda mais hoje, que terminam de forma tão abrupta, terminam de forma tão dolorosa. Ela vai renascer dentro de um meio onde existe um que ama profundamente, que é o irmão, mas os pais não têm muita paciência com aquelas coisas que estavam acontecendo com ela, principalmente porque ela era uma desequilibrada, apesar de ser uma nobre, vivia atormentada por perseguições que ninguém sabia de onde, com dificuldades que ninguém sabia de onde, mas é curioso na história dela que num determinado momento, esse irmão que volta, que já tinha caminhado um pouco mais no campo da evolução moral, dialoga com aqueles espíritos, porque apesar de ainda não existir espiritismo na época, isso daí é início do século XIX, já existia o conhecimento através do que eles chamam das ciências orientais, de que existe um outro mundo além desse mundo que a gente está. Ele dialoga e pede uma trégua. E nós vamos focar muito do nosso estudo hoje em torno de 2 recomendações. A primeira trégua que ele pede para esse espírito é justificado pelo fato de que aquela irmã perturbada tinha sido quase que relegada, jogada de qualquer jeito dentro do seio daquela família, e segundo ele não tinha recebido a educação moral que é necessária que se tenha para que se possa vencer dentro de uma experiência evolutiva. E ele comenta que é o erro da maior parte das famílias da época, o erro de não se preocupar com a educação do elemento feminino. Me perdoem, não vou entrar em questões nenhuma de política, mas eu queria fazer só um breve comentário. As discussões que nós temos levantado em torno dos direitos da mulher é no sentido de engrandecê-la espiritualmente ou de nivelarmos, de nos nivelarmos naquilo que existe de degradante e baixo em termos de materialidade exacerbada. Porque não mudou tanta condição, não. Antes a gente não tinha direito a estudo, a gente não tinha direito à educação, a gente não tinha direito a um campo de trabalho específico. Agora nós temos. Mas o que nós estamos fazendo com essas armas que estão nas nossas mãos? Nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com isso? Ou estamos vendo cada vez mais uma supervalorização da sensualidade, da sexualidade, de forma que só mudando o figurino continuamos a sermos vistas enquanto objetos sexuais por muitas pessoas. E me perdoem aqueles que não concordam. Entre em qualquer escola de ensino fundamental e médio por aí, principalmente nas comunidades mais de baixa renda. A realidade é essa. A menina mais bonita e mais importante da escola é aquela que, me perdoe o termo, é a mais gostosa, é a mais atraente, é aquela que é mais desejada por todos aqueles. Aonde que está a educação moral? E o quanto que nós estamos contribuindo para que essa educação moral se faça de alguma forma? Lá no Memórias do Suicida, quando eles vão visitar o manicômio, é curioso porque eles vão citar os casos mais difíceis e degradantes de suicídio no mundo espiritual, e eles vão levantar principalmente aqueles que chegam lá
em termos materiais, despedaçados pelas rodas dos trens, que eles chamam lá de os retalhados por causa do nível de desorganização a que eles submetem o próprio perispírito. Vão falar dos viciados em álcool e drogas, que chegam também no estágio de loucura no mundo espiritual. Mas é curioso porque tem um lugar apartado, que é quase que um isolamento, onde são colocadas lá, e só um detalhe, nós estamos falando das 2 primeiras décadas do século XX. Mencionamos muito a questão da transição planetária, do degredo, nesses últimos 20 anos. Só que lá atrás, nas 2 primeiras décadas do século XX, Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo do Camilo Castelo Branco, vai citar visitas que eles fazem a espíritos que naquela época tinham ocupado corpos femininos e não tinham mais condições de reencarnar aqui na Terra. Por quê? Mau uso do próprio corpo, assassinatos, abortos consecutivos e suicídio culminando isso tudo. E aí uma vez quando a gente estava na mocidade, a gente comentando esse trecho, uma menina ainda virou assim, mas isso daí é muito injusto. Por que tem que ser tudo para cima da mulher? Por que tem que ser tudo para cima da mulher? Os homens vão responder de uma forma, as mulheres vão responder de outra. Agora, até que ponto que nós temos consciência da responsabilidade assumida por cada uma de nós, quando o assunto é maternidade? Vamos tocar nesse ponto um pouquinho depois. Mas esse irmão dela, lá no início do século XIX, consegue uma trégua do espírito. Pede a ele uma trégua de 3 anos, ela se encontrava noiva, para que pudesse educá-la da forma como não tinha sido feita. Porque ela era um problema para o restante da família. Esse espírito se afasta em consideração ao tanto que ele reconhecia de ações desse irmão para com ele nas outras encarnações. Ele sabia da bondade que ele trazia no seu coração, ele sabia da elevação moral que aquele outro tinha. E em respeito a isso, ele se afasta. Mas ele deixa bem claro, eu vou me afastar, mas eu vou ficar de olho. Porque na primeira possibilidade de queda, se ela voltar atrás naquilo que está sendo pensado, eu vou estar junto e vou continuar aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E isso acontece muitas vezes com a gente. Quando a gente está passando por uma dificuldade qualquer, principalmente em termos de influenciação mediúnica, nesses casos de obsessão, a gente para dentro da casa espírita, chega num momento de dor, de desespero, de sofrimento, aí a gente começa, faz o trabalho do passe, vai para a campanha do quilo, ajuda nisso, ajuda naquilo, e parece que vai dando aquela acalmada na fervura, sabe disso? Quando parece que as coisas vão se apaziguando, tranquilizando, e aí a gente acha que já está muito bem. E desse achar que já está muito bem, a gente começa a lembrar que as outras coisas lá fora são muito mais interessantes do que ficar cuidando de gente que tem um monte de problema. Na minha vida já tem tanto problema. E aí, aos poucos, a gente vai abandonando os propósitos assumidos, volta para o mesmo estilo de vida que eu tinha lá fora. E não entendo por que os problemas começam a voltar também. Entende mais ou menos a situação? Porque com ela, lá no século XIX, ela teve aquele momento de trégua. Seu irmão fala que tinha uma certa consciência das dificuldades que teria no seu trabalho, porque na maior parte das aulas de moral cristã ela dormia. Não estava habituada. Mesmo passando por essas aulas há pelo menos 3 séculos. Mas aquilo não era muito interessante. Além do mais, isso está narrado no Drama da Bretanha, ela tinha sido colocada quase que numa espécie de clausura, porque a família tinha vergonha dela, então não deixava que ela acompanhasse as coisas lá fora do mundo com tranquilidade. E de repente ela se vê sem perturbação espiritual, bonita, noiva, mas o noivo estava em Paris. E começa a sentir, poxa vida, 16 anos, né? Eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. Sabe aquela vontade de se libertar da prisão? É isso daí que vai acontecer com ela. Só que nesse se libertar da prisão, aquele espírito começa a ver de novo as tendências das outras vidas, não era daquela vida não. As tendências das outras vidas brotando, surgindo, e vamos dizer assim, ele dá um empurrãozinho para que a queda aconteça. Para que ela ceda às tentações e aos encantos de um seu vizinho, acabe engravidando. E, para piorar a situação,
se joga de um penhasco mesmo grávida. Não era só um suicídio, também foi um assassinato. E é nessa situação que ela chega no mundo espiritual. Pouco tempo depois, ela vai estar na Espanha, encarnada entre ciganos, abandonada pela família toda, pela condição de pobreza, cai nas ruas, pela condição de dificuldade, se torna tuberculosa, é seduzida, tem um filho, torna-se prostituta. Toda essa condição de vida que a gente ouve em tantos casos por aí afora. Mas no livro Sublimação, ela fala que chega, isso aí é a história de Nina Vidigal, é um dos contos do livro. Ela chega no mundo espiritual depois de uma vida de muito sofrimento. E eles comentam que por causa do tanto que ela tinha aceitado com resignação as dificuldades decorrentes do seu próprio suicídio, ela não tinha desencarnado de todo mal, apesar de ter desencarnado muito jovem. E encontra de novo com esse mesmo irmão, que tinha acompanhado ela já em várias experiências reencarnatórias. E aí, me perdoem, a gente trouxe uns pequenos fragmentos. E como a poesia do Charles é muito melhor do que a nossa fala, ele já, depois dela desencarnada, ele já tendo tomado contato com o Espiritismo, porque ele participou das primeiras experiências em torno do grupo do Kardec, com as mesas girantes em Paris, ele recebe um dia visita desse espírito, nessa época chamada Nina. E o diálogo entre eles traz algumas informações que são curiosas para a gente, porque ele fala o seguinte, ela, aliás, porque ela está querendo que ele volte para a noiva que tinha provocado toda a queda moral dela, o complicar do seu estado e que tinha feito com que ela acabasse morrendo na mais extrema pobreza, de frio, nas ruas. O convívio ressuscitará o amor, é a primeira sugestão dela, que está ofendido e adormentado, mas não esquecido. O convívio ressuscitará o amor. Isso deixa uma atenção para a gente. Porque muitas vezes a gente começa a ter problemas dentro das nossas casas, não porque o amor deixa de existir, mas porque a gente deixa de conviver. Conviver, não no sentido só de estar sentado dentro do mesmo lugar, dentro da mesma sala, mas a possibilidade de conversar, se interessar pelo outro. Casai-vos com ela. E ele com aquela coisa assim, disse, você não está me pedindo isso, depois de tudo que ela fez. Mas aí dá a cartada. Eu tenho necessidade de retornar à terra e quisera ser vossa filha, pois no passado tenho sido quase uma filha para vós. Só assim lograrei felicidade. Não sei ser sensata nem feliz apartada de vós. Ela tinha consciência do quanto que o seu núcleo familiar já tinha evoluído e o quanto que ela ainda estava presa na retaguarda. Então, por um acréscimo de misericórdia, ela pede aos seus instrutores espirituais a possibilidade de vir como filha dele, para talvez, mais uma vez, ouvindo as lições, recebendo as recomendações, para que talvez ela conseguisse aí vencer. Ele vai falar que o sonho dele sempre foi isso, de tê-la como filha, porque ele reconhecia nela a irmã bem amada de outras vidas, e aceita, mas fala do quanto que era difícil a ideia de reatar com a sua antiga noiva. Mas o comentário dela é da seguinte forma, meus bons conselheiros aprovaram essa minha resolução. Disseram que será uma recompensa para o muito que tenho sofrido com humildade e resignação nessa última encarnação. Mas o pedido que ela faz para ele, eu acho que é muito sério, principalmente para quem é pai, ou para quem faz às vezes de pai, sendo tio ou sendo avô. Eles disseram ainda que vós devereis usar de rigor e energia na minha educação. Que vós devereis usar de rigor e energia na minha educação. Pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. Preciso de disciplinas severas a par do amor e da educação evangélica, para não sucumbir ao erro novamente. E aí, muito bem, primeiro problema. É fácil falar não para filho, né? E é fácil admitir que filho tem defeito, né? Já notaram, às vezes, que os filhos da gente têm tendência ou para excesso de vaidade, ou para excesso de orgulho, para o egoísmo. E já notaram também como é que muitos pais hoje em dia têm uma dificuldade imensa de perceber isso. E aí nós fomos buscar a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde na mensagem
a ingratidão dos filhos e os laços de família. O espírito que nos dita a mensagem é Santo Agostinho. Em um parágrafo, ele vai falar da seguinte forma: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. A gente sabe disso. Os nossos males, em geral, têm início, têm princípio no egoísmo e no orgulho. Mas vamos explicar melhor o que é esse egoísmo e orgulho, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é muito orgulhoso. Vamos explicar melhor. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desse vício, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Várias obras subsidiárias da doutrina, inclusive os livros de André Luiz, nos chamam a atenção para o fato de que a idade mais propícia para se receber os preceitos do Evangelho, para se receber novos valores, é a idade até os 7, 8 anos de idade. E muitas vezes temos visto crianças falando que não querem ir para a evangelização e os pais falando, deixa, quando ele crescer ele resolve. Não vai resolver não. Não vai não. Sinto muito. Quem já acompanhou essa experiência sabe que não é tão simples assim. Santo Agostinho continua: se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Não vos espanteis. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas quanto ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará do seu amor. Início do século XIX, Ivone pede àquele que seria o seu pai para que haja com rigor e energia na sua educação. E no início do livro Leila, que é uma psicografia recente de uns anos para cá, que conta fragmentos, é como se contasse a história completa de alguns fragmentos que são trazidos para a gente no Recordações da Mediunidade, fala que esse pai, quando teve aquela filha no colo, quando pegou pela primeira vez, foi tomado de uma quase que adoração tão grande. Sabe aquela paixão de primeiro filho? Que a gente não sabe nem quando é que toma coragem de parar de olhar? Alguns aí já devem ter passado por essa experiência. Dizem que quando é vó e vô é pior um pouco, né? Mas a gente tem que passar pela paternidade e maternidade primeiro. Mas é quase que aquele sentimento de adoração que a gente tem pela criança. E a lembrança ainda de tudo que ela tinha sofrido na rua, no frio, na fome, na tuberculose, na falta de cuidado, na falta de amparo, na falta de carinho. Pergunta se ele teve coragem de ser enérgico e duro na educação daquela filha. Tudo que ele pôde fazer para dar-lhe as condições da época, junto com a educação moral, ele deu. Mas respeitou profundamente, eu fico imaginando que isso deve ser parte do que os espíritos superiores fazem com a gente, né? De ver que a gente está indo por um caminho, eles jogam a semente e esperam que a semente floresça. Sabe que a gente podia andar mais rápido nessa direção, mas a gente quer? Então vai, meu filho, segue. Lá na frente tem outra curva, você volta para o caminho. Ele deu o tempo inteiro as noções de evangelho, as noções de educação para aquela jovem. Mas não teve coragem de falar não. Não teve coragem de impor os limites enérgicos que se faziam necessários. Se deixa enredar por outras histórias, cai nos mesmos vícios que tinha caído em outras vidas, com a diferença de que abandona a família, o seu marido e a filha de 5 anos morrem em decorrência da tristeza, do desamparo, que se viram relegados, e ela, desesperada quando se dá conta disso, comete suicídio pela segunda vez. E não são histórias muito difíceis de se encontrar. O que nos chama a atenção, e a gente vai usar só um fragmento, é porque no Recordações da Mediunidade, Ivone deixa bem claro da dificuldade que ela teve logo de cara. Primeiro, desde a primeira infância, ela tinha recordações da sua vida interior. Então ela estava dentro de uma casa que ela olhava para o seu pai e ela sabia que aquele lá não era o pai dela. O pai dela era aquele outro. E que de vez em quando estava junto com ela lá na sala, porque ela via esse outro com frequência. Ela olhava para aquela casa pobre e lembrava que aquela casa não era dela, porque ela andava de carruagem.
Na hora de tomar banho, ela pedia para a mãe o vestido tal ou tal, com renda, com bordado, com isso, com aquilo, porque ela lembrava. Ela veio com todas as recordações que a gente pode imaginar que a pessoa gostaria de ter. E a gente, de vez em quando, fica, né? Eu queria tanto lembrar da encarnação passada. Pois é, né? Será que a gente dá conta? Será que a gente dá conta de estar com pessoas do nosso lado e saber que aquelas pessoas não são as pessoas que a gente mais ama? Será que a gente dá conta de estar nos lugares e lembrar que a gente foi muito feliz em outros lugares, mas aquela felicidade, por um motivo ou outro, foi retirada da nossa condição nessa existência? Será que a gente consegue? A Ivone fala do castigo que foi isso para ela. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro do ano de 1900, numa família pobre na região de Valença. O pai já era espírita. Espírita, sim. Não espírita, como a gente entende hoje. Mas conhecia, participava das reuniões, lia, forçou-a a ler os primeiros livros espíritas desde cedo, mas ela não se reconhecia como pertencente àquele núcleo familiar. E viveu profundas dores e saudades, porque imagina só, você está virando para um e fala assim, não, mas você não é meu pai, o meu pai é esse que está aqui, e ninguém mais vê, ainda por cima você está louca. As dificuldades foram tantas nesse sentido, que a maior parte da sua primeira infância ela teve que viver com a sua avó, que entendia um pouquinho de espiritismo também, a pedido do pai. Mas ela não conseguia entender porque que ela estava apartada, separada de tudo aquilo que lhe era caro no coração. Mas aí, no final do livro Leila, quando ela já está sendo atendida lá no mundo espiritual e estão preparando a reencarnação dela, como Ivone do Amaral Pereira, eles leem uma ficha que é muito interessante, o modo como é colocado e talvez para a gente repensar a nossa existência. Porque planejando a encarnação nova que ela deveria fazer e com um espaço de tempo muito curto para que ela não caísse mais, e a gente vira assim, né? Mas ela então foi assim muito beneficiada, né? Apesar de tudo de errado que ela já fez lá para trás, que foi muita coisa boa que aconteceu. Me lembra muito nessas horas uma passagem do livro Nosso Lar, quando o André Luiz, conversando com Narcisa, logo que ele a conhece nas câmaras de retificação, vai sondar um pouco da sua história e Narcisa fala com ele que alguns anos antes ela tinha procurado a ministra Veneranda querendo autorização para vir para a crosta terrestre para ajudar pessoas do seu núcleo familiar que estavam passando por muita dificuldade. E a ministra Veneranda sugere a ela que ela fique internada, que ela preste serviços na Câmara de Retificação durante 20 anos. Eu estou querendo ajudar meu filho que está doente aqui agora, e alguém me pede para eu ajudar outras pessoas durante 20 anos antes de eu me dedicar à ajuda daquele que é mais próximo a mim. Ela fala que isso seria necessário para que ela construísse, para que ela conseguisse cabedais morais que endossassem as suas intenções, e isso ao mesmo tempo a espiritualidade vem mostrando para a gente que cria uma rede de proteção, porque aquela pessoa que eu ajudo, aqueles que são ligados a ela no mundo espiritual, começam a olhar com um pouquinho de boa vontade para mim, da mesma forma do lado contrário. Narcisa ajudou durante 20 anos para poder ajudar os seus aqui na Terra. Dá para ter noção de que Ivone estava cercada por espíritos que estavam se dedicando ao bem e à difusão do Evangelho há pelo menos uns 500 anos? Estão entendendo o que é isso? Por isso ela teve isso que a gente fala assim, mas teve as facilidades. Teve sim, a facilidade de não permitirem que ela esquecesse em nenhum momento. E aí, a ficha dela é curiosa, porque é muito mais próximo, talvez, do que aquilo que a gente possa imaginar. Eles começam colocando o nome, colocando a condição social dela, porque ela era uma condessa, isso foi em finais do século passado, aliás, do século XIX. Nasceu no dia 15 de outubro de 1864, se jogou no Rio Tejo no dia 22 de novembro de 1887. Deveria ter vivido mais 42 anos de idade. Deveria ter vivido mais 42 anos. Se matou antes disso. Condições. Danificou no corpo físico os pulmões. E foram 2 afogamentos em 2 séculos. Por isso os pulmões estavam tão danificados. No perispírito, centro cardíaco, há pelo menos 4 encarnações ela estava caindo exatamente por trair o núcleo familiar. Então essa traição ao núcleo familiar estava prejudicando o seu próprio coração, estava danificando o seu centro cardíaco. Mas, motivos da queda dela. Orgulho. Como assim? Abre parênteses.
orgulho da beleza que ela tinha, orgulho da riqueza que ela tinha, orgulho do talento, ela era uma exímia pianista, orgulho da cultura, tinha estudado nas melhores escolas de Paris, orgulho da educação primorosa, porque ela era da mais alta e requintada sociedade, dominava muito bem isso, orgulho proveniente também da falta de fé. São coisas que são mais comuns do que a gente imagina. Mas, egoísmo. Não pensou no pai, no marido ou na filha. Joana de Ângeles tem um livro chamado Celeiro de Bênçãos, que numa passagem sobre o sucesso, o título é exatamente esse, anti-sucesso. Ela vai pontuando no início tudo aquilo que as pessoas entendem como sendo necessário para uma vida de sucesso nessa encarnação. Profissão, beleza, condição social, ela vai pontuando todos esses motivos de sucesso. Logo depois ela vem com uma pergunta muito singela. O que seriam daqueles pequenos que estão à tua retaguarda e necessitam de ti, se tivesses todo o sucesso que almejas? Será que se a gente tivesse tudo aquilo que a gente deseja em termos de sucesso material, a gente estaria perdendo tempo com a família que a gente tem? Com os filhos problemas? Com os pais que já estão precisando de um pouco mais de atenção? Será que se eu tivesse tudo aquilo que o mundo diz que é o ideal em termos de sucesso, eu estaria talvez aqui hoje dentro de uma casa espírita tentando me melhorar um pouquinho mais? Tentando buscar algum tipo de consolo, algum tipo de resposta que me ajude a crescer um pouco mais? Será que a gente conseguiria? Os motivos de egoísmo dela foi não pensar no pai, no marido ou na filha. E ela tinha paixões. Ela tinha paixões. Pelo quê? Por aventuras amorosas. Não necessariamente nos padrões de hoje de um e outro, não, mas do se sentir desejada. É nesse sentido. Paixões pela fama e paixão pelo aplauso. Vaidade. Atenuantes. Estava em depressão e era vítima de obsessor. Foi vítima da sedução, cita o nome da pessoa, recebeu uma carta impiedosa da mãe no dia do sinistro, cobrando-lhe atitudes em função dos erros praticados. Às vezes a gente tenta chamar a pessoa para ver se ela desperta, para ver se ela acorda, para ver se ela nota o que ela está fazendo de errado na vida dela inteira, e muitas vezes o efeito sai ao contrário daquilo que a gente pensa. Na maior parte das vezes sai ao contrário. Já imaginou se Jesus fosse cobrar da gente todas as ações negativas que a gente já fez no decurso da nossa história inteira? Já imaginou? Se permitisse que a gente abrisse o livro das recordações, olha, você fez isso, isso, isso e aquilo. Isso aqui está errado. Eu já tinha te dito isso, eu já tinha mostrado isso. Até porque, no Memórias do Suicida, eles dizem que aqueles que já ouviram pelo menos uma vez, e não está falando só de uma encarnação, não, uma única vez, o espírito que já ouviu uma única vez, aquela frase do vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não tem mais motivo para se sentir desamparados. Isso está principalmente lá. Mas ela tem alguns outros problemas. Tinha agravantes, as ações dela levaram à morte o marido e a filha. Tinha reincidido no suicídio e tinha levado outras pessoas ao suicídio. São os agravantes da existência dela. Tinha amparo e proteção. E aí serve de alerta para a gente. Seu pai mantinha evangelho diário. Às vezes a gente fica numa dificuldade para fazer uma vez por semana. O fato do pai dela fazer o evangelho diariamente em casa contribuiu para atenuar as dificuldades que ela passava. Família contava com protetores, mas aí plano de ação. Deveria reencarnar em família pobre e humilde, onde não tenha oportunidade de exacerbar seu orgulho pelas razões descritas em queda anterior. Com os danos, o perispírito sofrerá problemas circulatórios e desencarnará pelos mesmos motivos aos 42 anos. Desencarnará com problemas respiratórios aos 42 anos. Diz a Ivone, no Recordações da Mediunidade, que com aproximadamente 42 anos, ela se viu levada para uma região do mundo espiritual e o corpo dela entrou no estágio quase que de letargia. E ela sabia que ela passou por um tratamento muito complexo, apesar dela não ter consciência de qual que era esse tratamento. Curiosamente ou não, as obras dela começaram a ser publicadas geralmente quando ela tinha mais de 50 anos de idade. Até esse período de 40 a 42 anos, as recordações serviam como aprendizado para ela.
Era para que ela soubesse o que ela tinha feito de errado. Depois dos 50, é que isso daí começa a vir a público, com a intenção de auxiliar outras pessoas. E aí, é bonito nesse ponto, porque aquele pai que tinha falhado, e eles tinham avisado nessa reunião que ela reencarnaria completamente afastada de qualquer um que fizesse parte do seu núcleo familiar espiritual. Aquele pai fala da seguinte forma: não reencarnarei, mentor, caro mentor. Velarei por ela como um protetor. Mas, como ela vai ter mediunidade, quero a permissão de serviço constantemente, digitar mensagens, de vigiar seus passos, pois sensível como está, se não tiver o nosso concurso, poderá novamente sucumbir. Dispõe-me desta vez, a rigidez que se fizer necessária, a par do amor evangélico e sublimado que devoto a ela. Ele se sentia como tendo falhado naquela encarnação anterior. E ele perde a oportunidade de ser visível, de dar-lhe recomendações o tempo inteiro para auxiliá-la a vencer naquilo que ele tinha obrigação de auxiliá-la lá atrás e não tinha feito. Diz-nos os espíritos que ditaram esse livro que aproximadamente com 42 anos fizeram uma reunião para analisar esse término reencarnatório, mas até então ela tinha agido dentro do espiritismo, dentro da sua família, de toda a forma correta que ela não tinha conseguido viver nos últimos anos todos, em função do sofrimento, em função da dificuldade. E entenderam que todos os relatos que tinham sido passados a ela, nessas viagens astrais, que os seus familiares levaram para que ela entendesse aonde que ela tinha sucumbido, tudo isso poderia ser reunido, reorganizado e ser trazido ao público para que ajudasse outras pessoas, para que ajudasse talvez alguns de nós, para que com os exemplos daquilo, das quedas que ela tinha enfrentado, talvez nós não viéssemos também a cair. Nesse momento, com a autorização do Dr. Bezerra de Menezes, entra em cena a figura de Leon Denis, que ajuda a dar uma forma literária a essa obra dela. A gente ouve falar de vez em quando em moratória com relação a algumas vidas, né? Era para ter desencarnado com 42, Ivone desencarna com 84 anos. 84 anos. E aí nós vamos percebendo quais são os caminhos a serem percorridos, porque não é falta de ensino, não é falta de preparo. E esses 42, quase 50 anos em que ela teve apagada, trabalhando com receituário mediúnico simples dentro do centro, fazendo enxovalzinho para as crianças que estavam aparecendo por lá, ajudando no passe, ajudando no tratamento magnético. Esses trabalhos que são comuns, mas feitos com dedicação e com coração, fizeram a diferença na existência dela. Porque às vezes a gente precisa passar pela experiência de querer enxergar a luz que está no Pentateuco de Kardec. Se sentir em condições de caminhar junto com todos esses grandes que a gente está vendo por aí. Ivone fala que Charles, que é esse espírito que foi o pai dela, que a colaborou e amparou em toda a sua caminhada, não deu a ela um minuto de sossego dentro da sua existência. E um minuto de sossego é no sentido de não permitir que ela esquecesse em nenhum segundo todos os erros que ela tinha cometido até então, com a expectativa de que dessa vez ela conseguisse vencer. E ela aceita, e segundo ela, aceita como auxiliar que ela ganhou muito cedo do seu pai. Primeiro na figura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois na figura do Livro dos Espíritos, que são os dois livros da codificação que ela começa a estudar desde muito cedo. Segundo Ivone, não teve um único momento da vida dela em que ela não agradeceu a oportunidade de ter tomado contato com as verdades espirituais, agora já amadurecida para isso. Porque muitas vezes, da mesma forma que a gente lê um livro, em várias situações, e cada vez que a gente lê, parece que a gente é despertado por um pedacinho diferente, nas nossas vidas variadas vai acontecendo o mesmo tipo de exercício. Eu escuto as doutrinas, eu escuto as mensagens do Evangelho, talvez há séculos e séculos e séculos. E aí, em uma encarnação, eu consigo entender um pedacinho de uma. Em outra encarnação, um pedacinho de outra. Mas às vezes é necessário que a dor venha com força, para que a gente desperte para aquilo que é necessário fazer. O mérito da Ivone não é o mérito de ser uma grande missionária. É o mérito de ter aceitado e de ter lutado diariamente contra todas as fragilidades, contra todas as dores que ela não estava
experimentando no sentido de praticar nessa existência, mas que não deixavam mais que ela esquecesse, porque não tinha mais chance dela errar. E não tinha mais chance dela errar por um motivo muito simples, porque estavam todos muito saudosos dela. E quando a gente vai ler o Memórias de um Suicida, a gente vê que estão trabalhando lá naquele momento todos os que eram ligados a ela de alguma forma nas outras encarnações, auxiliando vários para de alguma forma auxiliá-la também. E é assim que os espíritos superiores fazem conosco. Eles vão colocando as possibilidades, vão arrumando a mesa, para que no momento em que a gente se sentir em condições, a gente possa usufruir melhor da bênção que é a misericórdia divina, a moral que o Evangelho nos traz, e agora com um acréscimozinho a mais de misericórdia, a mensagem do Espiritismo. Porque não vamos nos enganar, não estamos aqui porque somos muito merecedores, não. É porque somos muito devedores. E estamos aprendendo agora que essa dor que às vezes passa é como se fosse desabrochar da semente. E exatamente por isso eu queria pedir desculpas a vocês, mas a gente vai encerrar com uma homenagem que o Tia e a Vanessa fizeram ao Livro dos Espíritos, onde eles trouxeram essa mensagem da importância. Porque da mesma forma que Ivone fala que leu continuamente o livro todos os dias da sua vida, a gente ouve Divaldo falar a mesma coisa, a gente ouve Chico falar a mesma coisa, e talvez sirva de alerta, porque um livro que para esses grandes, que são exemplos para nós, fez tanta diferença na vida deles, será que talvez a gente está conseguindo ler direito? Só para a gente pensar. E a gente agradece a permissão da casa. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já persegui os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que enfim já soubesse ouvir as vozes do cielo.